ofender alguns espectadores. Aconselhamos discrição. A falta de conhecimento das doenças durante os períodos bíblicos e Idade Média fez com que os comportamentos causados por transtornos mentais ou neurológicos fossem considerados diabólicos. Segundo as diferentes religiões, o mal é encarnado pelo demônio, um espírito obscuro que supostamente toma posse das pessoas e as transmuta a um estado de enfermidade e loucura. Para lutar contra esta força diabólica, surgiu o ritual do exorcismo. Na Colômbia, um homem garante ter o dom de falar com os espíritos. E hoje eu me comprometo a orar por você. Na Argentina, uma mulher se proclama como a primeira exorcista da América Latina. Sai em nome de Jesus Cristo! Santo, amém. No México, 2 sacerdotes enfrentam a igreja e dizem libertar os fiéis das garras de Satanás. O poder de Deus te queima! O poder de Deus te levanta! O poder de Deus te queima! Todas essas pessoas acreditam que podem vencer as supostas forças demoníacas. Aí não! São homens e mulheres que diariamente vivem uma experiência que muitos consideram tabu. O que não devemos ver, ouvir, dizer ou proibir. Tabu. Religiões. Exorcismo. Dentro da Igreja Católica, apenas alguns sacerdotes estão autorizados a praticar o ritual do exorcismo. Hoje, aqueles que acreditam poder enfrentar o demônio com seus próprios métodos e crenças parecem se multiplicar. E com eles também o número de pessoas que encontram na possessão demoníaca a causa de todos os males. León, Guanajuato, México. Na cidade de León vive Teresita de Jesus. Ela afirma que o diabo possui seu corpo e desde esse momento a sua vida se tornou um verdadeiro inferno. Tem, acho que aproximadamente 19 anos. Que parece como se eu estivesse possuída. Nesse dia, eu estava na cozinha e comecei a me sentir sufocada. E me levaram para a clínica mais próxima que ficava ali. E disseram que eu precisava de oxigênio e começaram a me examinar. E de repente já tinha passado tudo e já não tinha nada. Teresita pediu ajuda a 2 sacerdotes católicos que na província vizinha de Vale de Santiago atendem pessoas atormentadas por supostas forças demoníacas. Pedro Delgado e Gustavo Barrientos dizem ter recebido uma ordem divina para libertar e curar os fiéis através da oração e da imposição de mãos. A Santa Igreja questiona esses supostos dons e ambos os sacerdotes enfrentam o risco de serem excomungados. Atualmente não estamos cumprindo nenhuma função oficial, digamos assim. Não temos paróquia. Decidimos trabalhar de forma itinerante com alguma relutância por parte da igreja, porque já fomos ameaçados de sermos excomungados, embora não estejamos excomungados nem suspensos, nenhum dos dois. Deus nos dá as armas, os dons. E como sacerdote, Deus me ungiu para realizar esta cura, esta libertação em nossos irmãos. Eu recebo uma mensagem do Senhor e da Virgem através da alocução interna, onde, de uma forma ou de outra, eles guiam nossos passos que temos que seguir nesta missão e nos lugares também onde temos que ir. Pelo abandono que muitas vezes vemos nas mulheres, a dor para educar seus filhos. Os sacerdotes vão à casa de Teresita para tentar libertá-la dos supostos espíritos malignos que a atormentam. Acho que estou possuída mais do que qualquer coisa, porque há muitas mudanças. Ou seja, eu ajo de forma diferente da que eu agiria. Boa noite. Boa noite. Como vai? Bem, é muito difícil viver isso, especialmente pela minha família. Os sacerdotes recebem ajuda de um grupo de leigos para quem eles ensinam os carismas da libertação.
Segundo os padres, durante o exorcismo, os discípulos darão a eles forças com suas orações de invocação a Deus para expulsar o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje pedimos, Senhor Jesus, que tire o Beelzebu deste lugar. Leve, Senhor, deste ambiente tudo que não seja propício, Senhor, para a libertação desta família. Obrigado, Senhor Jesus. Venha, São Miguel Arcanjo. Cure, Senhor. Cure. A possessão demoníaca é caracterizada principalmente e, em primeiro lugar, por um conhecimento que se manifesta de alguma coisa que nunca tenha sido aprendida ou estudada. Isso pode ser um conhecimento de línguas mortas ou alguma coisa que está acontecendo neste momento em outra parte do mundo que a pessoa não saiba. Saparaputi! Oremos. Oguti, Rídio! Fala. Ah, com quem? A outra característica é que é possível ter uma força descontrolada e completamente desproporcional ao corpo e à força que a pessoa tem no seu estado normal. Fale com clareza. Fale mais alto. Fale claro. Fale claro. Fale claro. Fale claro. Também pode ser que se tenha aversão ao sagrado. No entanto, isto não é o principal. Isto é o que alguns filmes apresentam. Fale claro. Fale claro. Fale claro. Fale mais alto. Várias vezes eu já ouvi as vozes do maligno que me oferece coisas que se eu fizer algo, ele vai me dar. Ele vai me dar o que eu quiser. Quem é você? Fala. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Sem dúvida, uma pessoa que acredita estar possuída pode ter uma patologia histérica. Mas também temos situações mais graves, não são apenas fenômenos histéricos, mas pode haver fenômenos esquizofrênicos, fenômenos psicóticos, onde o sujeito acredita que alguma coisa o está prejudicando de alguma forma. La Cumbre, Vale del Cauca, Colômbia. Na Colômbia vive Hermes Cifuentes. O irmão Hermes aprendeu com seu pai como libertar as pessoas de espíritos malignos e afirma ter recebido de Deus o dom da clarividência. Receber a ajuda pode custar entre 40 e 125 dólares. Eu recebi um dom especial e fiz um juramento diante de Deus para fazer o bem e não o mal, para salvar a vida e nunca destruí-la. E isso é o que hoje em dia eu me dedico, sem quebrar o meu juramento com Deus. E Deus, meu Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu agradeço a Ele e também a esse ser que me criou nesta terra, com quem aprendi muito, que é o meu Pai. Que descanse em paz. A Igreja Católica tem uma atitude em relação à possessão demoníaca das pessoas, dos seres humanos. Mas não somente com base nas orações expulsamos os espíritos. Devemos usar elementos e ter o que é o dom e a faculdade para poder fazê-lo. Hermes se define como um católico reformado. Ele tem uma grande fé em Deus, mas também nas forças da natureza. Por isso, prefere realizar seus exorcismos ao ar livre. Os exorcismos que eu realizo, os faço ao ar livre porque as plantas e os elementos da natureza adquirem muitas energias e há um espaço que é, digamos, muito livre. Por que o machuca? Diga por quê. Manifeste-se agora, fale agora ou cale-se para sempre. Para minhas ajudas, recorrem pessoas desenganadas pelos médicos, pessoas que foram tratadas por psicólogos e psiquiatras, pessoas que estão possuídas por demônios, espíritos malignos, pessoas que foram trabalhadas na feitiçaria ou bruxaria. Desde a infância, Viviana tem apresentado sintomas físicos que a perturbam. Eu tinha 9 anos quando começou o primeiro ataque. De repente, um dia fui brincar com os meus amigos e de uma hora para outra aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Meus pais me levaram ao médico, eu fiz todo tipo de exame e deu tudo normal. A partir de então e até agora que eu tenho 25 anos, tem momentos que não vem e eu fico sem ter nada por uns 3 meses. Mas volta e me ataca. Eu mordo a língua, aparecem arranhões,
Eu tenho muitas tonturas e desmaio o tempo todo. Os sintomas de Viviana são comuns de doenças que a ciência médica já identificou. As condições que nós conhecemos ao observar os sintomas de uma pessoa que desenvolve um estado chamado estar possuída são compatíveis com distintas doenças. Nós poderíamos utilizar 2 linhas, pelo menos. Uma, a psiquiátrica. As manifestações histéricas podem ter múltiplas formas. E essas formas, ao vê-las de fora, vê-se como uma interpretação demoníaca. E, na realidade, é uma patologia, uma doença psiquiátrica. A outra é a crise epilética. Viviana frequenta o templo espiritual do irmão Hermes e nele ela deposita a sua fé para dar fim aos seus problemas. Eu sinto que o irmão Hermes foi a minha última opção para curar tudo o que eu tinha. Toda essa doença, tudo que me atormenta, o que me impede de seguir em frente. Eu sinto e sei que tem alguma coisa dentro do meu corpo que me ataca e não me tem deixado viver. Eu acho que é como uma coisa que já tivesse vivido comigo. Mas de coração eu quero ficar curada porque eu quero uma vida longa. Tenho 2 pessoas por quem lutar, meus 2 filhos. Confesso ante Deus Pai Todo-Poderoso, ante vós, irmãos, tenho pecado muito em pensamento, palavra e ação, por minha culpa, culpa e grande culpa. Por isso rogo a Santa Mãe, sempre virgem, aos anjos e aos santos, a vós, irmão, que intercedais por mim ante Deus, nosso Senhor. Amém. Deus lhe deu essa oportunidade de chegar ao meu templo espiritual para realizar este exorcismo, me comprometendo a orar por você para que Deus te conceda a luz. Eu preciso do seu nome. Como se chama? Por que faz tanto tempo que está aí na escuridão? Se tiveres fé como um grão de mostarda, isto te diz o Senhor. Você diria aos enfermos: curem-se, 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 e os enfermos se curarão, e os enfermos se curarão, e os enfermos se curarão. O que quer? Quem é você? Quer a minha ajuda? Em nome de Deus Todo-Poderoso, como se chama? Como se chama, em nome de Deus Todo-Poderoso? Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. Na Argentina, na província de Santos Lugares, a Igreja Carismática Luterana Independente busca curar e libertar os fiéis mediante a graça do Espírito Santo. Jimena Valle, sacerdotisa desta igreja, diz ser a única mulher exorcista da América Latina. A minha vocação religiosa começou muito cedo. A mulher, desde pequena, não tem espaço onde possa encontrar a espiritualidade junto a Deus. Vamos começar uma linda missa. Eu vou me trocar e estarei com vocês, tá bom? Ser um sacerdote da igreja me permite o mais importante, ter autoridade com as orações e poder tirar de cada pessoa o mal que está nelas. Escute, Senhor, a nossa oração! Que seja assim nosso clamor! Espírito brincalhão, você está preso em nome de Jesus! Pai nosso que estás no céu, quebra agora! seja o vosso nome, venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade! A característica fundamental da Igreja Carismática Luterana são 2 coisas importantes: o amor de Deus para conosco e a festa de poder expressar esse amor na qual o Espírito está se regozijando. Oh, Cristo! Oh, Cristo! Ser carismática nos permite poder expressar esse amor e que o Espírito Santo se expresse em cada uma das pessoas e que possa fluir em todas as etapas da missa. Infelizmente, muitos grupos católicos e cristãos fazem reuniões para criar um ambiente onde sugestionam as pessoas e, através de uma canção que é repetida constantemente, vão criando na pessoa uma sensação de libertação, de confiança que os faz se jogar no chão e, às vezes, ter convulsões. E livrai-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória. O que é a possessão demoníaca? Há um problema com a igreja? É um estado psicológico? É real? Evidentemente vemos o diabo como no filme O Exorcista. Ou é ao contrário? Santificado seja o vosso nome.
venha a nós. É simplesmente um estado que poderia ser tratado pela psiquiatria ou pela psicanálise. Então há aí um problema contemporâneo. No entanto, os crentes, os praticantes, as pessoas e agentes sociais acreditam e tem gente que se diz possuída. Não me toque! Não me toque! Chapachipué, aí não! Aí não! Aí não! Aí não! De acordo com a Igreja Católica, um sacerdote somente pode realizar um exorcismo solene com a autorização do bispo. Certos de terem um mandato divino, os padres Delgado e Barrientos continuam o exorcismo de Teresita. O suposto espírito que ela diz possuir se manifesta com violência e fala de forma incompreensível. Chupé! Achapei! Chupé, chupé! Aquele chupe, achapei! Os espíritos atormentam a pessoa. Deus sempre quer o melhor para nós todos, mas o demônio sempre interfere. Interfere para que sejamos, por meio do engano, seja pelo poder ou pela soberba, para que acreditemos muito mais do que somos. Porque não somos deuses, somos criaturas. Que sai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma luta difícil, porque o maligno não queria sair. Ele falava que eu pertencia a ele. Mas nessa hora, bom, eu lutava com ele também, junto com os sacerdotes. Eu já vou embora. Eu já vou. Peça perdão. Ele enganava, isso sim eu sentia, mas eu não conseguia dizer que ainda estava em mim. Mediante a imposição das mãos, os padres dizem poder detectar no corpo pontos-chave para o exorcismo e exercer a força necessária para expulsar os supostos demônios. Peça perdão de verdade e vá. Peça perdão de verdade e vá. E fale. Fale como se corresponde. Peça perdão de verdade e vá. Fale como se corresponde. Perdão. O que tem de perdoar da Teresita? O que fez com a Teresita? Perdão. Através da oração, nós pedimos ao Senhor que cure, que liberte e vamos detectando, digamos assim, os focos onde está localizada a possessão ou a infestação que a pessoa tem. E isso nos ajuda a encontrar onde temos que tocar muitas vezes, mesmo na imposição das mãos, vamos, de uma forma ou de outra, absorvendo o mal que as pessoas têm. Quem mandou atormentar a Teresita? Fala! Fala! Fala e não perturbe! Fala! Imelda! Imelda! Quem é Imelda? A religião católica e a ciência atribuem causas muito diferentes ao que chamam de fenômeno de possessão demoníaca. A forma como uma pessoa poderia, após o batismo, ser possuída seria chamar direta ou indiretamente a Satanás. Os chamados diretos são quando a própria pessoa se dirige a Satanás, porque está com raiva de Deus ou simplesmente porque quer fazer algum pacto ou alguma coisa semelhante. Os indiretos são ocasiões nas quais a pessoa pensa que não está se dirigindo a Satanás, mas está abrindo portas para o negativo. De uma forma geral, com as pessoas que sofrem transtornos neuróticos graves, fantasias de possessão ou algum tipo de delírio, a estratégia religiosa foi lhes atribuir o pecado. Então, os pecados capitais, ou os pecados em geral, seriam a causa de todos os transtornos individuais. Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. Há pessoas que não avançam na vida porque elas têm uma maldição muito grande. Essa maldição corta todas as bênçãos de Deus. As maldições muitas vezes vêm da família ou da própria pessoa. Depois da ruptura de seu casamento, Norma mergulhou numa profunda depressão. Ela e sua filha acreditam que a única razão que explica sua dor é uma força sobrenatural. Eu tinha um casamento feliz, ou eu achava que era um casamento feliz. Tinha uma relação de muitos anos, porque nos conhecíamos desde os 14 anos. E nos casamos aos 24. Depois, com o tempo, ele foi embora. Depois da sua separação, tudo começou a mudar na vida de Norma. Seu corpo começou a manifestar sintomas que até então nunca haviam aparecido.
Fiquei careca, parei de enxergar, comecei a perder a visão e comecei a sentir sensações muito estranhas no meu corpo. E depois eu descobri que me fizeram trabalho. O trabalho foi feito por uma mulher que queria se relacionar com meu pai e precisava debilitar a minha mãe e distanciar a minha mãe para que isso pudesse ser realizado. O desespero de acreditar ser uma vítima de uma bruxaria levou Norma a procurar a solução no mesmo lugar onde, segundo ela, se originou os problemas. Quando ela recorre aos mesmos bruxos, percebe que além de não melhorar, ela piora. Norma e Verônica acreditam fervorosamente que são vítimas de uma maldição. As pessoas que sofrem uma possessão demoníaca são aquelas que estão muito sensibilizadas espiritualmente. Ou elas, em desespero, já participaram de rituais onde são feitos pactos com o diabo para a saúde. É preciso conhecer e não julgar essas pessoas, porque no desespero do que elas estão passando, muitas vezes o diabo domina a mente delas e as faz vagar por muitos lugares para não poder chegar na paróquia. Ambas depositaram sua fé na Mãe Jimena para pôr fim a tantos anos de sofrimento. Agora renuncio a toda a maldade que tenha dado a Satanás e a seu exército de espíritos malignos. Eu confio na promessa da palavra de Deus e na minha humilde fé. E agora mesmo, eu visto toda a armadura de Deus que me permite estar firme contra tentações do diabo. Amém e amém. É muito mais fácil recorrer a soluções externas que outro manipula e de forma rápida, que fazer as coisas por si mesmo. Simplesmente recorremos ao mediador e o mediador resolve. Santos anjos do Senhor Jesus, rogai por nós. Santos principados do céu, rogai por nós. Santas virtudes, rogai por nós. Nós pedimos proteção na vida, proteção na morte, no céu permaneceremos. La Cumbre, Vale del Cauca, Colômbia. O irmão Hermes procura identificar o espírito que supostamente aprisionou o corpo de Viviana. Como se chama, em nome de Deus Todo-Poderoso? Como se chama? Alberto. Alberto? Por que você está nesta matéria e há quanto tempo você está nela? Alberto, mataram você? Sim. Tem certeza? Sim. Mataram você, então? O mataram com uma navalha? Sim. O mataram com uma navalha? Você ainda sente as feridas e elas ardem? Com os espíritos infernais que atormentam ou causam dano para fazer as pessoas sofrerem, temos que falar com amor. Eu vou te tirar da escuridão, vou te tirar das trevas. Acredite, eu vou te ajudar, ouviu? Você vai ser ajudado de verdade, ouviu? Para que seja libertado, deve perdoá-lo, ouviu? Porque aquele que faz o mal, aquele que faz a maldade, acaba mal. Acaba mal. As feridas continuam ardendo? Sim. Sim? Sim. E os próprios espíritos falam para mim, e eu faço em forma de oração e num ritual muito bonito, pedindo ao Pai para que o ajude a sair das trevas e da escuridão. Então é por isso que onde eu chego, como posso dizer, eu ganho, e o ritual fica, graças a Deus, bem feito. Para que você se liberte, vai dizer isto. Repita comigo. E lembre, o melhor presente para um inimigo é o perdão. Mas repita comigo. Meu Pai. Meu Pai. Deus do céu. Deus do céu. Rei do universo. Rei do universo. Eu perdoo. Eu perdoo. Aquele ser que me cegou a vida. Que me cegou a vida. Eu perdoo. Eu perdoo. Para que você me perdoe. Para que você me perdoe. Pai, eu entrego em suas mãos. Entrego em suas mãos. Você é o único que pode julgar e condenar. Que pode julgar e condenar. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu nome. E neste momento, eu renuncio às trevas. Eu renuncio à escuridão. Eu renuncio a Satanás. Eu fico com você. Eu fico com você. Jesus é a fonte divina de amor e de luz. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A mística ou a ilusão mística é a fantasia de pertencer a um ente maravilhoso ou sagrado, a uma entidade superlativa, idealizada, ser parte dela, ou que ela seja parte de você. Você quer se despedir deste mundo? Ela vai te perdoar.
Mas existem os delírios místicos também, nos quais o sujeito se acha o salvador do mundo, ou vai fazer parte de uma cruzada, de uma identidade. E muitas vezes tem conotações salvadoras. Durante o exorcismo, eu senti que perdi a consciência. É só isso que eu lembro, só isso. Eu sinto que a minha vida vai mudar daqui pra frente. Com a fé que eu coloquei, eu sei que com o que eles fizeram, eu vou me curar. As pessoas estão muito expostas, no geral, às sugestões. Existem religiões criadas por sujeitos atualmente diferentes ao longo das últimas décadas, que oferecem diferentes tipos de cerimoniais de salvação. Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. Quando começamos o exorcismo, eu senti, ao deitar sobre a cruz, uma sensação estranha, como se todo o meu corpo começasse a estremecer. Rejeite, Senhor, a força do diabo! 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 Sai agora em nome de Jesus Cristo! Afaste-se agora pelo poder de Deus! Deus, nosso Senhor, te exorciza o espírito do mal! A batalha espiritual que é realizada no exorcismo é entre o ódio e o amor. Quando o diabo nos traz o temor nessas situações, o que ele quer é que você comece a amaldiçoar a Deus, o amor que Deus nos dá. Não resista, sai em nome de Jesus Cristo. Todo trabalho com sangue, com animais, terra, cemitério, trabalho de banda, de quimbanda. Saia pela boca! 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 Isso foi como se acho que expulsei o diabo que estava dentro do meu corpo. Saia daí agora! Saia daí agora! Abandone a norma em nome de Jesus! Sai daí agora! Sai daí agora! Saia em nome de Jesus! Em muitas ocasiões, mesmo que a pessoa não esteja possuída, o ritual do exorcismo ou uma oração em particular podem fazer a pessoa se libertar de um certo medo, de uma certa pressão, que não é Satanás. É simplesmente a sua própria sugestão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito importante saber se na nossa família as gerações anteriores já estiveram na presença de algum ritual. Isso também provoca que um portal seja aberto. Eu vou fazer um exorcismo porque fui aconselhada pela mãe Jimena, porque certamente pela relação com a minha família e pela situação afetiva, eu também posso ter estado em contato com essa maldade, com um trabalho sujo de bruxaria. Verônica está pronta para o início de seu exorcismo. Para ela é essencial enfrentar os espíritos malignos que, segundo o que acredita, rodeiam a si e também a sua mãe. Ela acredita que este dia pode mudar o seu destino para sempre. Que os nossos ouvidos ouçam juntos no silêncio. Amém e amém. Deus Pai Celestial, tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santa Trindade de todos os anjos, tem piedade de nós. Rogamos por essa pecadora, Senhor. No exorcismo pode acontecer muita coisa. Há situações em que a pessoa é violenta. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. O que ele está fazendo é trabalhar com o exorcista de tal forma que quer que ele se canse, que fique exausto. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é o seu reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Se você vai ficar pedindo, por favor, para o diabo ir embora, não está falando com autoridade, está dialogando. E Jesus nos ensinou que com o diabo não se dialoga, se expulsa. Tudo que é feito, animal, vegetal, mineral, fotos, fios coloridos, essências humanas, alfinetes, terras de cemitério, trabalho de umbanda, de quimbanda, macumba, espiritismo, eu rasgo, desfaço, desarmo, arrumo e aniquilo. Sai agora em nome de Jesus Cristo! Às vezes, em certos rituais,
podemos observar que se faz o que deve ser feito. A pessoa espera estar na presença do seu pastor, do seu guia, e ante a imposição de mãos, ou ante uma situação específica, esse momento chega e se constrói. Não estou dizendo que é mentira. Digo que estava entre a expectativa dessa pessoa, do vínculo com o seu guia e com a sua comunidade. La Cumbre, Vale del Cauca, Colômbia. Diante de uma nova cerimônia de exorcismo na qual tentará libertar 4 pessoas, Hermes prepara os elementos que serão usados no ritual. Para ele, cada peça é essencial e tem um significado especial. Um ritual de exorcismo é praticado com ferramentas que são usadas baseados na colocação de proteção do corpo nas mãos que são conjurados. De acordo com Hermes, cada um dos elementos empregados cumpre uma função específica. Eu uso ovos que servem para limpar a pessoa e ajudar a remover a energia ruim. Faço o mesmo com a cruz, que é o símbolo de Nosso Senhor que vai levar na mão. Na América Latina, particularmente, existe muito a ideia de usar elementos naturais misturados com a magia. Mas aqui é onde entra a parte da bruxaria, que pode chegar de outros lugares, como a África, e também com as questões atuais do esoterismo, onde se começa a misturar alguma coisa que pode ser boa no início, utilizando elementos com forças sobrenaturais. Geralmente, quando uma pessoa assiste ao ritual, precisa colocar em cena suas crenças de forma verossímil. Antes de realizar o meu exorcismo e levar para casa ou para o trabalho o círculo, a pessoa vai precisar, então, untar o corpo com uma mistura que é preparada 3 dias antes, que tem que ser conjurada com orações e preces, pedindo a Deus, digamos, proteção para a pessoa. Essa preparação que eu faço, se eu contasse, não seria mais segredo e perderia o encanto. Eu não digo e nem vou dizer, e me recuso a dizer. Por quê? Porque muitos exorcistas, hoje em dia, querem, como se diz, provar essa fórmula, ou usar essa fórmula, então não conto. São ensinamentos do meu pai, coisas que são recebidas nas cortes celestiais, e são secretas. E se você revelar o segredo, então fica sem absolutamente nada. A Igreja Católica determina que antes de ser realizado um exorcismo, médicos psiquiatras devem trabalhar juntos com o sacerdote para descartar qualquer vestígio de doença mental ou física. Hermes afirma não precisar desse processo, pois diz possuir o dom da clarividência. A clarividência serve para determinar se uma pessoa traz ou vem com um espírito, e posso ver essas coisas porque sou paranormal. E aqui na Terra nem todos podem ver, então isso é chamado de ciência oculta. O paranormal pode ver o que está acontecendo com uma pessoa ou a doença, se é natural ou artificial. Idália acredita que Hermes a ajudará a aliviar as convulsões recorrentes que sofre desde pequena. Ela sente que o demônio a domina e desconfia dos médicos que diagnosticaram epilepsia. Bom, desde que eu tinha uns 7 anos, comecei a sofrer com isso, com esses ataques. Por que você a machuca, hein? Por quê? Manifeste-se agora, em nome de Deus Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade. Comece a se manifestar forte e bem forte como eu gosto. Bom, eu sinto como se algo estivesse andando dentro de mim. Eu consigo sentir, é algo que se mexe por dentro, eu posso sentir. Faço coisas que nunca faria. E eu acho que é o diabo que me possui. E nessa hora, eu fico desesperada. Eu não vim aqui para te atormentar. Eu vou orar por você. Vamos orar a Deus para que Deus conceda a santa luz ao seu espírito, o progresso a seu espírito. Idália é uma irmã que me visitou depois de visitar primeiro um médico. Ele diagnosticou ataques epiléticos. Toda vez que ela tem um ataque e tem convulsão, ela se bate, se queima, faz muitas coisas que são, como digo, paranormais. Saia deste corpo! Eu vou para a minha segunda contagem espiritual. O cérebro tem muitas células chamadas neurônios e normalmente descarregam de forma regular e ordenada. Assim, podemos mover os olhos, as mãos, escutar
é o funcionamento normal. Luzes são acesas, como uma árvore de Natal, mas com um certo ritmo. A descarga epilética é quando todas as luzes acendem ao mesmo tempo, sem uma sequência ordenada, com contrações musculares, com movimentos musculares, com gritos. A pessoa pode sangrar, pode ter espuma na boca, pode ficar inconsciente, pode gritar, pode falar, pode se contorcer. O cérebro está reagindo e está descarregando de forma caótica todos os neurônios ao mesmo tempo. Se você estivesse vivo, não gostaria de ficar sofrendo e padecendo, não é mesmo? Eu não quero sofrer mais. Algo doía por dentro e sentia como se algo quisesse sair. Eu sentia uma dor dentro do meu corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou pedir para você ir. Abandone esta matéria e a deixe em paz. Você já a usou por muito tempo. Você não sente pena que ela esteja sofrendo? Sim. Eu vou te libertar daqui e você vai embora. Você vai seguir o seu guia e protetor para que ele te leve até a morada que Deus destinou para você. Eu acredito na ciência médica, não nego, mas algumas coisas são daqui dos médicos, digamos, da Terra, e outras que são da corte celestial, do exorcista, a pessoa que tem o dom e a faculdade de poder curar uma pessoa através do exorcismo, uma cura ou uma imposição de mãos. Vá embora, que Deus te abençoe e conceda a santa luz ao seu espírito. Se as pessoas não falam sobre a possessão demoníaca, não fariam exorcismos. Se falam constantemente de suas doenças, de seus problemas, esses são produtos do demônio. Porque nós temos a oferecer para toda esta quantidade de pessoas que querem uma solução rápida e eficiente, uma grande quantidade de exorcismos a um bom preço. Desta forma, muitas pessoas se dizem curandeiras, se dizem xamãs, para oferecer às pessoas tirar de suas vidas o demônio. León, Guanajuato, México. Os sacerdotes Delgado e Barrientos acreditam ter decifrado quem é a pessoa responsável pela suposta possessão de Teresita. Ela começa a dar um nome à causa do seu tormento que leva 19 anos. Vamos, fala. Imelda! Imelda. Quem é Imelda? Quem é Imelda? Comadre! É sua comadre? Isso mesmo! E que Imelda precisa para sair da Teresita? Vamos, fala! Fala! Não falo. A Teresita deve alguma coisa para Imelda? Fala! Não me deve nada! Por quê? Por que tanto ódio? Fala! Não gosto dela! Por quê? Porque ela tem o que eu quero! Porque ela tem o que eu quero! Eu era amiga de uma pessoa e ela me deu uma refeição. E a partir daí foi quando eu comecei a passar mal. E também um dia viram que ela entrou na minha casa quando eu já estava muito doente. E não sei o que ela fez. Ela tem tudo o que eu quero! Agora deixe-me em paz! Saiam! Para os padres Delgado e Barrientos, a rejeição que despertam entre seus colegas se deve porque atualmente a igreja procura primeiro explicações científicas para a possessão e em poucos casos a considera verdadeira. Sofremos essa rejeição dentro da própria igreja que nega a presença do mal. Quem você consagrou da Teresita? As filhas dela! Por quê? Por que as filhas dela? Porque eu não gosto delas! Talvez seja o racionalismo que muitas vezes em nossos seminários não encontramos a educação ou não queremos acreditar que se muitas pessoas estão sofrendo é a ação do mal através da bruxaria, da feitiçaria. Na cidade do México existem apenas 9 sacerdotes que estão autorizados a praticar ritual de exorcismo. Em todo o país são realizados até 5 exorcismos por dia. Infelizmente, em culturas como a do México e em muitos lugares da América Latina, existe o pensamento mágico e culpam Satanás por todos os problemas. A doença é Satanás. O marido é alcoólatra, é Satanás. O filho que vive se drogando é Satanás. Uma pessoa sofre de ataques epiléticos é Satanás. Por isso a igreja deve ser muito cautelosa. Ai,
Peça para Imelda sair do seu corpo. Peça para Imelda sair do seu corpo. Sim. Eu ordeno. Eu ordeno. Imelda. Imelda. Saia. Saia. Da minha vida. Da minha vida. O problema de falar abertamente sobre isso é que em alguns testamentos teológicos estão negando a existência do demônio, assim como também que Deus pode curar, como se fosse apenas uma coisa do passado, e que hoje não pudéssemos contar com essa grande força com a qual o Senhor dotou todos os seus apóstolos. Saia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saia em nome do Pai. Algumas pessoas saem da instituição, mas já aprenderam coisas muitas vezes da instituição e depois praticam no nível pessoal, no nível coletivo e no nível emocional. O certo é que hoje em dia ninguém pode se achar dono, achar que tenha o direito autoral do sagrado. Eu posso dizer, tenho meu próprio Deus ou tenho meu próprio diabo e ninguém pode me prender por dizer isso. Em nome de Jesus Cristo, seu Espírito, a sua escolha, a sua consagração. Saia pelo sangue precioso de Jesus. Vá até os pés da cruz. Tira, Senhor, toda a consagração. Tira, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele se foi. O inimigo que sempre esteve comigo se foi. Eu já me sinto diferente. Eu me sinto libertada. O que sente, Teresita? Eu sinto que tinha algo que saiu pelo ouvido. Saiu. O que realmente acontece durante um exorcismo? Quanto existe de fantasia e quanto existe de realidade nos supostos rituais que expulsam o demônio que são realizados em todo o mundo? Vá agora! Vá agora! Neste mesmo instante, sai pelo seu filho! Todo espírito imundo, sai agora para Cristo! Em nome de Cristo! Em nome de Jesus Cristo, que te venceu na cruz! Em nome do Senhor Jesus Cristo! Porque seu reino é poder e glória, pelos séculos dos séculos! Amém e amém! Precisamos acreditar que, diante das provas, Deus está conosco. Diante das provas, Deus nos ama. Diante das provas, Deus está fazendo as coisas certas. Embora não vejamos, o amor de Deus não faz só as pessoas ficarem livres da possessão, mas faz com que sintam a presença de Deus e comecem a mudar suas vidas e possam vê-lo em sua família, na fraternidade. Queira Deus que depois do exorcismo de hoje a minha vida fique mais saudável. Eu quero, desejo, anseio, espero e procuro. Tivemos vitória sobre todo o mal. A possessão demoníaca que curamos no ritual de exorcismo é um tabu. Na maioria das vezes, é silencioso. Na maioria das vezes, não é compartilhado nem com a família o que está sendo feito. E muitas vezes, são realizados exorcismos, rituais de exorcismo, sem que a família saiba, sem ninguém saber. Bem, evidentemente as pessoas possuídas são apontadas porque se possuem essas características particulares que, repito, para nós teriam a ver com problemas psicológicos, é porque brincaram com o mal. Por isso dizem que devem ser afastados do que é normal por estar tocando um tabu. Eu acho que aqui, como no momento da manifestação, eu acho que é Deus quem nos dá força para repreender, para em seu nome fazer a pessoa ser purificada e libertando a pessoa. Eu me sinto com muita paz, com muita tranquilidade. Sinto que o corpo agora é realmente meu. Agora sim, eu sou completamente Teresita de Jesus. E já não há outra pessoa dentro de mim. Todas essas coisas e esses elementos que foram usados nos rituais de exorcismo dos irmãos serão queimados. Assim serão queimadas as energias negativas e as coisas ruins que foram absorvidas nesse ritual. A cura pela fé não está cientificamente comprovada. No entanto, a tendência a acreditar que sim é muito forte. Existem muitas investigações que relacionam como o estado emocional das pessoas pode influenciar na saúde.
É talvez a psique humana que não pode se conformar simplesmente que as coisas sejam vazias. Completamente vazias. Completamente ausentes de sentido. Temos de dar sentido à vida, mesmo sendo através dos fantasmas. Num mundo conhecido como incerto, as pessoas se voltam para a fé para tentar mudar o seu destino, resolver os problemas existenciais e curar seus males. Bruxaria! Maldição! A busca de soluções para se defender de supostas forças sobrenaturais também cresce, mesmo que isso possa ser visto como um tabu. Versão Marshmallow São Paulo.